Fala pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo para o nosso canal Fala aí Diego, chegando na marca de 200 inscritos, então já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar também aí o seu comentário, o seu joinha, para que esse canal cresça cada vez mais. A gente tem produzido bastante conteúdo falando sobre o Arsenal. Vamos juntos, vamos falar um pouquinho hoje da vitória do Arsenal para cima do Wigan, 4-0 pela FA Cup, quarta rodada, quarta fase da competição, e o Arsenal fez um belíssimo jogo, aquele jogo que a gente já esperava por uma vitória. É óbvio que tem aquele torcedor que fica com o pé um pouquinho atrás, mas a verdade é que a gente esperava sim uma vitória consistente, acachapante, como foi. Talvez o que a gente não esperava fosse um atropelo ainda no primeiro tempo, porque o Arsenal fez 4-0 e todos os gols foram anotados ainda na primeira etapa. Os gols foram marcados por Madueke, o Gabriel Martinelli, um gol contra do Hart e o gol do Gabriel Jesus, o golaço do Gabriel Jesus, aliás, um dos mais bonitos. A escalação do Arsenal é que foi engraçada, né? Porque o Arsenal veio a campo, obviamente, com muitas caras novas. O Arteta já havia dito na coletiva de imprensa de que promoveria um rodízio na equipe, daquela rodada no elenco. Então o Arsenal veio a campo com o Kepa, o Ben White, o Mosquera, o Saliba, o Calafiori estava entre os titulares e acabou sendo substituído pelo Bukayo Saka minutos antes da bola rolar. O Norgar no meio campo, o Luiz Skelly, Eberechi Eze, o nome da partida, Noni Madueke, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Esse é o time do Arsenal para encarar a equipe do Wigan. E não demorou muito para o Arsenal abrir o marcador. Logo aos 11 minutos, Eberechi Eze, senhoras e senhores, ele está de volta. Nosso camisa 10, ele se livrou da marcação no meio do campo e acertou um passe milimétrico, um passe teleguiado, telegrafado para o Madueke sair na cara do goleiro e fazer 1-0 para o Arsenal. Esse o Eze que a gente tanto esperava, o Eze que a gente cobrava. A gente sabe de todo o lado emocional do Eze estar vestindo a camisa do Arsenal, seu time do coração. É uma oportunidade única na sua carreira. Ele que foi campeão com o Crystal Palace, um dos principais nomes da equipe, e teve seu nome vinculado a várias equipes na janela de transferências. Viu inclusive o Tottenham muito próximo de contratá-lo, mas o Arsenal foi lá e conseguiu tirá-lo das mãos do lado ruim. Então o Arsenal conseguiu resgatar o Eze e agora ele começa a mostrar suas armas. Aliás, ele no início, né, logo na sua chegada, ele fez bons jogos, inclusive aquela partida justamente contra o Tottenham foi espetacular. Contra o próprio Crystal Palace, o Eze foi bem. Mas a gente notou aí nos últimos jogos uma queda de rendimento, uma queda de produção do Eze nas oportunidades que teve, mas hoje ele mais uma vez correspondeu muito bem, deu uma resposta dentro do campo e acho que isso vai fazer bem até para ele próprio, porque agora tira um peso, né, daquela pressão e dá mais confiança para o nosso camisa 10 continuar jogando bem. Pouco tempo depois desse passe magistral, desse passe absurdo que ele deu para o Madueke, ele dá mais um, dessa vez do lado esquerdo do ataque, buscando o Gabriel Martinelli. O Eze consegue dar o passe em profundidade, o Martinelli invade a área e bate cruzado para fazer o segundo gol do Arsenal na partida. O time do Arsenal bem demais, não dava espaços para a equipe do Wigan. Aliás, a equipe do Wigan não conseguia trocar 3 passes, o Arsenal jogou praticamente o primeiro tempo todinho no seu campo de ataque, marcando alto, coisa que o Arsenal já costuma fazer com os adversários da Premier League, e acho que não mudaria o padrão de jogo, não seria diferente, mesmo diante de uma equipe de uma divisão inferior. O Wigan, que disputa a terceira divisão, estava na lanterna, conseguiu subir uma posição, mas enfim, vai fazendo uma trágica campanha na temporada atual a equipe do Wigan, e veio como um aventureiro encarar o Arsenal, né? Mas obviamente que por conta de sorteio, né? Aquelas histórias, né? As peças que a vida nos prega, né? O Wigan precisou encarar talvez um dos melhores times do mundo na atualidade, que é
a equipe do Arsenal. O Arsenal que joga um futebol tão bom, tão vistoso, tão agradável, que até o zagueiro do Wigan resolveu fazer um gol contra e nos ajudar aí nesse resultado. O Hart acabou pichotando uma bola, o goleiro ainda tentou salvar. Aliás, o goleiro do Wigan que fez uma partidaça. Apesar dos 4-0, ele ainda conseguiu evitar que a goleada fosse muito maior, fazendo boas defesas, tanto no primeiro e principalmente no segundo tempo. Ele pega uma cabeçada, queima a roupa do Martinelli, o goleiro do Wigan, talvez o único nome positivo. Se alguém produz conteúdo para o Wigan, se alguém é torcedor do Wigan no Brasil, provavelmente ele vai falar dessa derrota com pesar, mas vai elogiar a atuação do goleiro que tentou aí pelo menos e muito evitar que o vexame fosse ainda maior. E para fechar a tampa do caixão do Wigan, depois de um belíssimo passe, se eu não estiver enganado, do Norgard, inclusive, o Gabriel Jesus sai cara a cara com o goleiro e dá uma cavadinha espetacular. Gabriel Jesus, mais uma vez, é outro que também foi tendo oportunidades como titular, acabou tendo uma pequena queda de produção nos últimos jogos, mas hoje conseguiu aproveitar bem a oportunidade, guardou o dele e, para além disso, ele conseguiu aí se movimentar bastante, gerar jogo, né? É isso que a gente sempre chama atenção. Hoje o ataque do Arsenal foi impecável, a defesa não levou nenhum grande susto durante a partida. Na etapa final, o Arteta foi promovendo algumas mudanças. O Gyökeres acertou uma bola na trave no segundo tempo. Bom jogo, o time do Arsenal mostrando aí a sua força e acho que esse calendário, depois daquele resultado que acabou sendo amargo para nós, inclusive o Declan Rice falou no meio da semana de que os jogos que você não pode vencer, que você também não perca. Então, essa frase foi bastante interessante, porque a gente que produz conteúdo, inclusive, a gente faz aqui no final do jogo, pós-jogo, às vezes com a cabeça quente, e a gente não percebe, às vezes, a importância do resultado, como foi esse resultado contra o Brentford, que é um time duríssimo de se enfrentar em seu território, em seus domínios, e o Arsenal conseguiu sair de lá com um ponto importante. É verdade que a atuação não foi das melhores, e isso talvez seja o ponto aí de análise, de correção da comissão técnica, da equipe, mas todavia, entretanto, um ponto importante. E apesar disso, o resultado foi amargo. O calendário nos ajudou com esse duelo diante do Wigan hoje, no qual o Arsenal conseguiu dar aquela aliviada, aquela soltada na musculatura. Os jogadores decidiram o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo continuaram ali promovendo o jogo, tentando, criando. Como eu disse, o Eberechi Eze correu o jogo inteiro. Depois das 2 assistências, ele tentou muito fazer o seu gol no segundo tempo. O Arteta deixou ele até o final da partida praticamente para que ele tentasse fazer o gol dele, mas parou algumas vezes, principalmente nas mãos do goleiro da equipe do Wigan. Mas foi bom ver o empenho dos jogadores, a disposição dos jogadores. A gente falava isso no pré-jogo de ontem, né? O mais importante é a gente ver como é que vai se comportar o time em termos de querer jogo. E o Arsenal entrou com muita fome, com muita vontade no jogo de hoje, despachou o Wigan de uma vez, para não ter nenhuma zebra rondando o Emirates. O Arsenal fez o dever de casa, fez a lição logo no primeiro tempo. Agora o Arsenal volta a campo no meio de semana para encarar o Wolverhampton. Esse jogo é fora de casa, é lá no Molineux Stadium. Então vamos ficar de olho, porque embora a equipe do Wolverhampton esteja fazendo um campeonato horrível, talvez uma das piores campanhas de uma equipe da primeira divisão da Premier League, porque olha, realmente o Wolverhampton deixou muito a desejar na atual temporada, mas começou ali a conquistar os seus pontinhos, tá ali brigando para não cair na zona de rebaixamento. Esse tipo de jogo é bem perigoso, mas se o Arsenal entrar com essa vontade, com essa pegada de hoje, com certeza sai de lá com os 3 pontos, e aí vai ter um jogo à frente dos seus adversários. O Arsenal vai poder novamente abrir 7 pontos de vantagem para o segundo colocado e jogar a pressão para o lado de lá. No jogo contra o Brentford, nós já sabíamos dos resultados
de Manchester City e de Aston Villa, então a pressão estava contra nós. Dessa vez o Arsenal conseguindo vencer o Wolverhampton no próximo jogo, aí joga a pressão pro lado azul, lá pro lado do Manchester City. Tá certo, gente? Esse é o vídeo pós-jogo. Eu falo que o vídeo vai ser um pouco mais curto, um pouco mais expresso, mas a gente se empolga e vai falando aqui da partida de hoje. E não tem como não se empolgar também, até porque o Arsenal goleou. Seja quem for o adversário, goleamos, jogamos bem. Com certeza todo torcedor do Arsenal está bastante animado com essa vitória de hoje. É óbvio que sempre tem aqueles pessimistas que ficam, mas era o timinho de terceira divisão, não fez mais do que obrigação. Deixa esses caras pra lá, vamos comemorar essa vitória que foi importantíssima hoje e pensar agora, lá na frente, pensar agora no Wolverhampton e na sequência da Premier League, tá certo? Mais uma vez pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha e curtir aí os nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que rola lá em Londres, no lado vermelho de Londres. Aliás, o norte de Londres é vermelho. Forte abraço a todos, um bom feriado, né, de carnaval agora. Hoje é domingo, segunda-feira, terça-feira, enfim, dias aí para você descansar. Não vai pular o carnaval não, que é cilada. Tá bom? Forte abraço a todos, tamo junto e valeu!